Bem-vindos ao Americatarse, um podcast feito por amigos apaixonados pelo futebol e destinado a vocês, amantes do esporte mais popular do planeta. Hoje eu estou aqui acompanhado de Ricardo Pimenta e Ricardo Sapiro e com participações especiais para falar bastante sobre o que aconteceu nessa última semana. Bora falar de futebol? Ricardo Pimenta, o seu alô, seu olá inicial. É Copa, acabou a primeira fase da Copa, começa a segunda fase, é um momento perfeito para a gente refletir o que aconteceu até agora e ver o que são as grandes favoritas a partir de agora. Isso aí, beleza. Obrigado, Pimenta. Você, Ricardo Sapiro, como é que tá? Bom dia, tarde, noite, Pércio. Copa começando a entrar na fase eliminatória agora e começam a amadurecer quem realmente é favorito versus quem é um favorito meio morninho. É isso aí, é isso aí. Maravilha. Agora saem os meninos e entram os adultos para jogar futebol. Então, vamos começar falando um pouquinho aqui do que foi essa semana, mas começando a falar um pouco sobre os destaques da primeira fase. Eu queria saber de vocês como é que vocês viram tudo o que aconteceu até agora. Pimenta, com você primeiro, querido. Eu já vou dar meus destaques. Eu queria chamar a atenção que o comentário de duplo sentido do Pércio, fala de entrar os adultos, sair os meninos, por causa da ausência do Arthur Sapiro, claramente o Arthur Sapiro e ao Betinho, que a gente, entre os amigos, a gente sempre chama ele de menino. Então, o pessoal que não sabe, é uma indireta à ausência dos nossos co-âncora, participantes, sei lá como é que chama isso. A segunda coisa, eu queria me desculpar, muitas pessoas me falaram que ficaram meio irritados porque eu enfiei a boca no telefone, né? Eles viram minha língua. Me desculpem, viu? Talvez eu tivesse um momento emocional um pouco forte. O meu tio João, eu estava voltando do funeral do meu tio João, João Pimenta. Aliás, João Pimenta, grande fã da Catarse. Toda vez que a gente fazia a Catarse Copa passada, ele me ligava e falava e tal. Perdemos um fã, não temos muitos, né? Infelizmente, um São Paulino inverterado, com certeza que a minha mãe está lá com ele falando que a Ponte Preta é melhor que o São Paulo. Mas os destaques, cara, puta Copa legal, né? É impossível para mim não falar sobre os jogos que eu vi pessoalmente. Essa semana eu vi 3 jogos no estádio. Eu vi Noruega e Senegal. Foi um puta jogo legal, emocionante até o final. Que eu vou falar para vocês que a Noruega morreu no final, estava morta no final. É uma coisa importante para a gente falar né, quando a gente fala dos prospectos. Mesmo sendo um time reserva, né, Pimenta? Não, esse foi o jogo anterior. Falando do Noruega. Tá bom. Legal. Não Noruega e França. Tá certo. Foi 3-2 para a Noruega e o Senegal quase fez no final, apesar que a Noruega podia ter feito mais gol também, que foi o jogo que eles fizeram a remada. O outro jogo que eu vi, que é um grande destaque para mim da Copa, foi esse jogo, foi Equador e Alemanha. Foi, puta, legal pra obrigado. Me fez perder um pouco de esperança no time da Alemanha. Apesar que a Alemanha também segurou um pouco no segundo tempo, né? Tirou o Kimmich, o Havertz do time, mas o Equador brigou e chegou lá com o gol de Gonçalo Plata. Grande Plata. Grande Plata. Só na Copa para isso acontecer mesmo. E finalmente a modorrenta Inglaterra ontem, né? Ontem eu vi, era um clima inglês para o jogo da Inglaterra. Só chovia aqui em New Jersey, um tempo horroroso, e a Inglaterra mostrou um futebol compatível com a situação climática. A gente começou tão bem a Inglaterra, né? E agora essa coisa modorrenta. Então, para mim, ter com a Copa aqui do lado de casa, o meu destaque foi sobre essa experiência de ir na Copa e viver um pouco o clima e realizar esse sonho de infância. A gente vai falar mais da segunda fase, dos times e tal, mas para mim essa é a memória que fica. Legal, beleza. Certamente uma coisa única que eu espero fazer em 2030 pela primeira vez, que a Copa vai ser no quintal de casa. Vai ser no quintal de casa. Eu queria oficialmente, em público, já reservar o quarto de hóspedes na casa do Pércio. Fechado. Fechado. Jogos itinerantes por Portugal, Espanha e Marrocos. Meu Deus. Ainda tem Argentina, Uruguai e Paraguai também, né? Os 3. Não, acho que se,
na boa, se forçar um pouco, dá para Volta Redonda também ser host. Pois é. Legal, beleza, maravilha. Sapiro, como é que você viu aí as coisas? Olha, na mesma toada do programa da semana passada, eu vou ficar com entusiasmo pelos craques. Bom, o Messi continua brilhando e parece que brilhando sem fazer ainda muito esforço, apesar de que a condição física dele impressiona, né? Impressionou no jogo passado. Ontem entrou descansado e tal, com muita disposição. A gente vê também o Mbappé, parece dosando também, né? Quando quer entrar, entra, chuta de longe. O Dembélé entrou na Copa, né? Entrou forte, 3 gols, hat-trick no primeiro tempo, parece que é algo inédito aí, inclusive na história das Copas, de pé direito, de pé esquerdo. O Vini Júnior é um craque, né? Também não dá para desprezar. A gente sempre reclama, né? Nossa, ele podia ter tomado decisão melhor aqui, tomado decisão melhor ali, mas 4 gols, 1 ou 2 assistências e tal. Fez um hat-trick no primeiro tempo que foi roubado dele. Foi roubado escandalosamente. Às vezes a gente é muito crítico, né? Aposto que quem está vendo de fora está achando o Vini Júnior um dos 2, 3 grandes da Copa. Tem o Haaland, né? Jogando muito bem, não entrou no último jogo e tal, né? Mas ainda é um craque. O Kane começou muito bem, parece que foi meio ficando nublado, né? Junto com a Inglaterra. No ritmo da Inglaterra. No ritmo dos ingleses. Mas olha, é muito bom Copa com craque, né? E eu espero que tudo indica que o Messi vai continuar desfilando e fazendo muito gol. Porque eles vão pegar Cabo Verde, né? E depois acho que o cruzamento é Austrália ou Egito. E depois é capaz de pegar ainda uma Colômbia pela frente, né? Então acho que vem o Messi com mais uns 4, 5 gols. Messi. Já aqui na previsão, essa é a queda da Argentina. A Colômbia eliminará a Argentina da Copa. Eu compartilho essa mesma ideia. Se passar daí, fica no Brasil. No mínimo desejo, né? Mas é isso aí. Não, legal. Ricardo. Ingrid, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Você teve aí, Boa tarde. Boa tarde. Você esteve aí atenta no jogo da Espanha e também vendo um pouco do resto essa semana aqui em casa. Quer falar um pouquinho dos seus destaques? Pode ser em espanhol também. Eu sou a invitada para falar do partido de Espanha. Destaques, hai moita coisa que falar esta semana, mas vocês son os técnicos expertos. Non vou falar da Noruega como outro día que non vin, mas eu sí que vin, esta semana sí que vin Noruega-França e vin o partido de España. Así que pouco o destaque positivo e negativo do partido de España. No destaque negativo, a mí pareceume máis a maneira de ver o futebol dende a Europa. Na Europa non é tan físico, tan violento. Ese a parte que a min costame máis de entender as entradas tan duras, tan fortes pola parte do Uruguai. Como outro destaque negativo, un pouco aburrido. Mas alén das faltas ou das tarxetas amarelas que daban un pouco de diferenza, foi un pouco aburrido. Mas isto ten que ver co destaque positivo, que é que a España foi a asegurar. Jogar despaciño, devagar, para vocês. Non buscar moitas ocasións, mas non perder o balón. Non sei se falo ben. Sim. E asegurar ese gañar o partido, marcar os pontos xa, sin arriscar nada. Ainda que parece un destaque negativo, ao aburrido sí, mas o positivo é que España ia a non arriscar para asegurar. Eu tenho um comentário sobre o jogo da Espanha. Vamos falar sobre o jogo da Espanha e do Uruguai? Desculpa, estou corrompendo o script.
o melhor jogador da Espanha que decidiu o jogo para a Espanha, Fernando Muslera. Piruzento esse goleiro do Uruguai, hein? Pelo amor, tipo, é muita falha em Copa do Mundo. Aliás, a tragédia do Uruguai parece uma tragédia argentina. Sim. Precisa o futebol do Uruguai. Eu acho que foi um momento muito infeliz dele. Comentei aqui quando a gente estava vendo o jogo e acho que é um pouco de dó, né? Porque quando o goleiro falha e a bola vai no gol, é gol, né? Então, ele é um goleiro. Uma boa, né? Ele é bonzinho, o Fernando Muslera, e o Fochete no banco, não dá para entender, né? Ele tira o Valverde, com 55 minutos ele tira o Valverde, aquele cara é doido. O Valverde ficou bravo. Mas o Rocher vinha muito mal no Inter aqui também, falhando pra caramba. Então era decidir entre o ruim e o pior ainda. Cara, você lembra as falhas do Muslera na Copa de 2018? Comeu 2 frangos contra a França. Ou mesmo nessa Copa, ele deu um gol, ele perdeu, ele entregou a vitória lá pro Cabo Verde. Empate. E aí sai no meio tempo. Gente, tem tantas nuances nessa tragédia. Dava um episódio inteiro de América Tarde só para falar do Uruguai e Espanha. E Ingrid, a Espanha está devendo para a Espanha. Pois é. Viver a fama de favorito, porque até agora, eu vou te contar, hein? Eu até ia perguntar para a Ingrid e para o Pércio, nessa parte do mundo, muita expectativa com a Espanha. E jogar bonito, jogar com... Vocês verão uma Espanha diferente. Este partido não gostei. Entendo que vayan a asegurar não arriscar. Mas, desde o meu ponto de vista, o partido do outro dia, a França, por exemplo, ou o Brasil, come com batatas essa Espanha. Mas há um sentimento de frustração entre os espanhóis? Eu não consigo ver isso. Não sei, Mira, seus amigos assim, é um pouco diferente como na Espanha se vive o Mundial, a Copa do Mundo. Porque para vocês, em Brasil, o país para desde a fase de grupos. Aqui a maioria da gente passa do Mundial, não se vive até que Espanha chega aos quartos de final. Mas nesta casa há uma pessoa que é muito aficionada, muito... Assim que eu estou vendo muito sentido. Mas é um bom ponto, assim, sinceramente, eu não vi muito reação da imprensa espanhola, e eu vejo gente andando na rua com camisa da Espanha aqui e tal, mas é diferente do Brasil. É um momento muito mais tímido em relação ao Mundial, e só mais para frente mesmo a gente vai ver se isso se contagia mais ou não, né? Vamos torcer. Olha só, do meu lado, eu era um pouco crítico dessa formação da FIFA de colocar tantas seleções no Mundial pela primeira vez, mas por outro lado a gente tem a chance de ver países que têm pouco ou nenhuma expressão no mundo de futebol surpreendendo. Então você tem um Cabo Verde passando para a fase de mata-mata e outros times que acho que nunca haviam tido uma ilusão de ter um papel que fosse secundário no Mundial. Então tem as histórias que a gente está começando a ver agora, que eu acho que é a parte bacana. A outra parte positiva, eu acho que alguns craques surpreendendo. Na minha opinião, assim, o Messi está surpreendendo positivamente. Está fazendo gol todo jogo, mesmo quando ele entra no segundo tempo, quando entra depois, e está mostrando que tá ligado, tecnicamente está muito bem e está aí querendo continuar batendo recordes. Outros destaques para mim, essa semana, o hat-trick do Dembélé foi uma coisa que eu não esperava, fazendo 3 gols de maneira parecida no time reserva. Tudo bem que era o time reserva da Noruega, mas ele foi muito competente. Dembélé é um jogador que alguns anos atrás estava num ponto que não era, estava um ponto meio baixo da carreira dele, trocou de clube grande 2 vezes e deu a volta por cima. Já agora está
bicampeão europeu, e fazendo mostrar o seu talento numa seleção de craques como é a seleção da França, né? Então, acho que tem algumas coisas positivas. Por outro lado, a França não pegou ninguém de expressão. Até agora, a Noruega jogou com equipe reserva. Então, vamos ver como é que isso vai seguir, né? E o Brasil, né? Mas a gente vai falar bastante do Brasil aqui. Então, eu me contagiei essa semana, mas a gente entra no capítulo Brasil daqui a 30 segundos. Marcelo, antes do capítulo do Brasil, então você é a favor da ampliação da Copa para 64 seleções? Não, 64 acho que é demais. Mas Essa história da classificação dos terceiros eram cenários bizarros. Esse bizarro. jogo com a Áustria, os times sabiam quantos gols podiam fazer. Pelo outro lado, a Escócia terminou o jogo, a Coreia do Sul terminou o jogo, não sabiam se classificavam ou não. É, Meio estranho isso aí, hein? meio estranho, meio estranho. Eu acho que tem algumas coisas, tem alguns jogos que realmente que são para esquecer. Tem outras histórias que a gente está vendo que eu acho que são bastante interessantes. O Arthur Sapiro deixou um vídeo para a gente aqui. Vou colocar aqui para ele poder participar. Um momento. Vocês estão vendo a tela? Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá vindo sim. Legal, beleza. Vamos lá. A audiência da América está se explodindo nesse momento. Dinâmica do futebol moderno. Vou tentar de novo depois. A audiência que já é assim, brutal, agora deve dar, triplicou. Bom, deixa eu ver, tentar uma segunda vez aqui. Enquanto você faz isso, eu quero saber a opinião da Ingrid e do Ricardo Sapiro. Se eles são a favor da ampliação da Copa. Olha aí. Vamos começar a falar. Ampliação da Copa 64 seleções. Mas falando nisso, a FIFA fala nisso. É sério? Perdão. Não. Não, Como acho a Ingrid falou, né? New Jersey parou para o Mundial, né? Não. Não, você Só que não, não. eu sei que não. Mas você se que parou. Eu gosto muito das suas fotografias quando você está aí no estádio. Vamos ver, Arthur. Olha o Arthur, até que enfim. Conseguiu encher
programa melhora muito com o Arthur. Pô, o Arthur tem que ver, o programa melhora demais. O único comentário dos qualificados, exceto o momento que ele dá aquela fome. Você vai falar que o Paquetá jogou muito. Arthur se comprometeu e mandou um vídeo. Obrigado, Arthur. A gente sente sua falta aqui. Contamos com você no domingo que vem. Legal. Vamos emendar então e vamos direto agora comentar um pouco como é que a gente viu a seleção brasileira aí na evolução dessa semana, esse jogo contra a Escócia. Começando por você, Ricardo Sapiro, agora. Depois eu passo para o Pimenta, depois a Ingrid pode comentar um pouco. Boa. Vamos com elogios e depois com reservas, né? Sob o risco de repetir um pouco do que o Arthur falou, os elogios, né? Eu acho que o time está coletivamente começando a se achar, né? Eu acho que quando os três do meio, individual e coletivamente, se encontram, o time fica muito bom, né? E talvez, falando do meio-campo, eu acho que o Paquetá, ou ele vai muito bem, ou ele vai muito mal. A gente percebe que é um jogador que no meio-campo arrisca muito, e às vezes ao arriscar pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Mas eu acho que é um time que coletivamente evolui, individualmente eu vejo todo mundo relativamente bem. Você não consegue falar nenhum jogador do Brasil que esteja mal, mas acho que claramente os destaques são o Vini Júnior, o Bruno Guimarães com as assistências, presença no meio-campo. Colocaria esses dois aí como destaque. Legal. As reservas, né? Algumas reservas. O Brasil fez gols contra a Escócia em erros primários da Escócia. Eu não sei se a gente vai ter essa colher de chá daqui para frente. E quando você já começa, né, com 1, 2 gols, né, de forma muito fácil, todo o jogo fica mais fácil, né, e ele é condicionado por isso. Então a gente também não pode se iludir muito. Não vai ser, pode ser, é mérito do Brasil de estar marcando a saída de bola médio, né? Acho que erros primários, e teria saído o tal do terceiro gol também, se não fosse um erro crasso de arbitragem. Segundo ponto é que assustou um pouco o perigo nas bolas aéreas contra a Escócia. Parecia que a gente não ganhava nada. Como o Arthur falou, também não tinha segunda bola. E eu acho que quando a gente começar a pegar, acho que não vai ser um problema contra o Japão, né? Mas se a gente começar a pegar a seleção europeia, de maior estatura, pode ser perigo. Projetando o Japão. Pelo que eu vi dos jogos do Japão, é um jogo muito rápido pelo meio. E é justamente onde, às vezes, o Ancelotti tende a despopular o time. Então, estou muito curioso para ver o que ele vai fazer, né? Porque ele tem começado com os três do meio e depois ele compulsivamente colocou o Martinelli, né, no meio. Isso não existe, né? Ficou um 4-2-4. Aqui. Martinelli não joga nada na frente, quanto mais no meio. E aí eu quero ver como é que vai ser esse Brasil contra um Japão intenso pelo meio e o Ancelotti, né, com essa tendência a desidratar. Mas eu acho que a gente leva. Eu acho que o fator camisa pesa e pesa. Eu acho que as performances individuais pesam também. E o meu palpite é um 2-0 até com certa tranquilidade. Gostei de ver. Muito bem, Sapiro. É isso aí. Vamos em frente. Boas palavras. E vimos um jogo parecido. Não o mesmo jogo, mas parecido. Eu chego lá também. Legal, obrigado. Pimenta, você, querido. Melhorou, né? Melhorou. Tinha que ganhar da Escócia, ganhou de 3-0, eliminou a Escócia. Fez o que tinha que fazer. Eu acho que o time foi muito melhor. Acho que o time foi... no geral, um time um pouco mais compacto. Eu acho que o time entendeu especialmente como abrir espaço. E nesse sentido, meu destaque é o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, o jeito que ele se movimenta e traz o zagueiro e abre espaço para o Vinícius. Bom, agora no último jogo para o Ryan, né, jogou mais pela direita. A inversão do lado do Paquetá também acho que foi uma inteligência do Ancelotti, né? Jogando do lado do Ryan e não do lado
do lado do Ryan, não do lado do Vinícius, né? Isso. E Douglas Santos. Douglas Santos. Acho inteligente, porque joga de um jeito que faz sentido. Porque o Paquetá é o cara capaz de enfiar a bola. E o Vinícius, cara, quase que precisa de menos ajuda. E o Vinícius vem para o meio também muito. O Vinícius com muita liberdade. É quase que ele está jogando com as fortalezas de cada jogador, né? E não tentando forçar os jogadores nas posições que ele vê o time. É o que o Ancelotti é famoso por fazer isso, né? De adaptar o time aos jogadores e não os jogadores ao time. Eu acho que ele está fazendo exatamente, e acho que essa é a minha esperança de que isso vai aumentar o volume disso ao longo do tempo, porque ele continua fazendo experimentos. O Martinelli é um bom exemplo. Acho ele muito inteligente também, né? A entrada do Fabinho no lugar do Casemiro, com o amarelo do Casemiro, inteligente. É um cara muito pragmático. Coisas que faltaram em Copas anteriores. O Tite, eu sempre achei um ótimo técnico, mas o Tite era um cara que adaptava os jogadores ao esquema dele. Se dependesse do Tite, o Vinícius Júnior ainda estava grudado na lateral até agora, né? Não tinha nem saído da linha lateral. E olha o que o cara fez até agora, né? 4 gols, 5 gols, um anulado na Copa do Mundo. O que eu faria para o time melhorar? Como o Ricardo Sapiro antecipou, eu achei que eu estava sonhando, comecei a me beliscar. Não é possível, ele falou mal do Paquetá, não é possível. O Paquetá não tem condição, gente. O Paquetá jogou bem contra o Haiti. Objeção, eu não falei mal do Paquetá. Eu falei que o Paquetá tem um grande mérito. O Paquetá tem um grande mérito de arriscar jogadas. E contra o Haiti. com isso vem acertos e com isso vem alguns erros. O Paquetá não fez nada contra a Escócia. Nada. Aliás, eu falei, ele fez um lance inteligente. Um bom lance no terceiro gol do Brasil. Não vou mentir, mas é muito pouco. Muito pouco. Eu gostaria de ver o Danilo no meio-campo do Brasil no lugar do Paquetá. O Martinelli no Brasil, jogando 4-2-4. Uma cadeira no lugar do Paquetá, talvez jogue um pouco melhor também. Paquetá, mas você não vai ser campeão com o Paquetá em campo, gente. Imagina o Paquetá na final da Copa do Mundo contra a França. Acho que ele tem alguma coisa. Não tem a menor condição. A gente precisa de intensidade. O time do Brasil, e essa é a minha reserva. O Brasil joga com uma intensidade muito baixa. Quando pegar um time mais intenso, a gente vai sofrer. E eu acho que a gente precisa subir um pouco. E o Danilo tem muito mais isso que o Lucas Paquetá, que parece um jogador do século passado. Meu Deus do céu. Um jogador lento, preguiçoso. E a dancinha, aquela dancinha, pelo amor de Deus, não tem condição psicológica para ser campeão do mundo. Eu vou fazer um outro podcast chamado Detonando o Lucas Paquetá. Acho que o principal ponto de melhoria para o Brasil agora seria a saída do Paquetá. O resto do time acho que está muito bem encaixado. E o Ryan, hein? Menino, entrou com uma personalidade com esse jogo. Nossa, cheio de esperança. Acho que ele vai arrebentar contra o Japão. Fazendo a ponte para o Japão, eu acho que o Brasil vai atropelar o Japão. O Brasil perdeu um jogo para o Japão no ano passado com o time reserva, com o Fabrício Bruno entregando gol. Não vai acontecer de novo. Uma vez no Brasil, foi naquele amistoso, em, sei lá, 100 anos. Você acha que vai acontecer 2 vezes seguidas? Não vai. Vai atropelar os caras. Acho que o Brasil está confiante, acho que o Japão está se cagando de medo. E acho que a gente vai atropelar. E eu acho que vai ser exatamente pelo que o Sapiro falou, né? O Ancelotti não é bobo, ele vai fechar o meio. Vai ser um jogo de um time jogando a bola para o outro, para ver quem quer a bola, porque nem o Brasil quer a bola, nem o Japão quer a bola. E vai acabar a bola ficando no pé do Brasil. Vai ser um jogo meio modorrento, mas não vamos meter gol. E eu vou dizer mais, vai ser gol de Igor Thiago. Vai entrar o Igor Thiago e vai meter gol de cabeça. Não, a gente nunca vai dizer que você peca por falta de originalidade, né? Nunca achei que você ia falar do Igor Thiago aqui. Pelo amor de Deus, hein, Pimenta? De cabeça. Ingrid, você viu aqui até a hora que deu o jogo do Brasil aí? Como é que você viu o Brasil essa semana? Tá sem som, Ingrid, você está em mute. Estaba dicindo que sí, vin o Brasil, acho que está sobrado demais para facer unha moi boa Copa do Mundo,
Mas eu entendo, vocês são homens, vocês são os que sabem de futebol. Assim que o nível de exigência e de técnica, até para a mínima patada, vocês sabem exatamente quem tem que dar essa patada, mas eu acho que o Brasil está muito forte. Da fase de grupo, ainda agora na fase de eliminatória, o mata-mata, vocês dizem mata-mata aqui é vitória. Acho que está servindo para se rodar e ir facendo união, tendo equipo, coñecer os outros mellor para combinarse mellor no campo. Penso que o problema ten os demais. O resto de equipos, eu acho que ten un grave problema se se enfrentan ao Brasil e á França. Isso aí. Obrigado, Ingrid. Isso aí. Testemunha das noites de Copa do Mundo aqui em casa. Eu comecei a ver o jogo sentado no sofá com 5 minutos, eu levantei e segui vendo o jogo de pé. Fiquei completamente ligado no partido e a Ingrid, o meu filho, o Thiago e a Júlia, minha irmã, me vendo do sofá e eu ficava andando de um lado para o outro e no ritmo do jogo. Eu vi o time todo bem no primeiro tempo, fiquei surpreso, primeiro, com a segurança de todos em campo. Dá para ver a evolução do primeiro jogo para o terceiro. Uhum. Começando pela defesa, e aí já vou falar do jogo como um todo. O Alisson, quando precisou, foi bem. Me surpreendeu, achei que foi com segurança. Teve umas 2 bolas difíceis que ele pegou bem ali. E ele precisava disso também acho que para ganhar um pouco mais de confiança. A defesa, eu sempre vi a nossa defesa sólida, principalmente no meio com o Marquinhos, com o Gabriel Magalhães. Marquinhos é o xerifão desse time e o Danilo me surpreendeu caminhando pela lateral direita, apoiando junto com o Ryan ali. Eu acho que ele foi bem sólido. A Santos, eu fui um pouco crítico dele no começo da Copa. E eu acho que jogo a jogo ele está ganhando mais confiança e daqui a pouco ele vai começar a arriscar mais chutes a gol, assim como contra o Haiti. Ele teve uma chance de meia distância, que foi um bom chute. Ele pode seguir melhorando também. E eu acho que eu acho que o grande mérito do Ancelotti foi arrumar o meio do Brasil, não só aí o mérito para ele, mantendo a formação do Casemiro com o Bruno Guimarães e com o Paquetá, mas trazendo o Matheus Cunha para fechar um quadrilátero do meio de campo com eles. Essa é a grande versatilidade do Matheus Cunha, que eu acho que vai fazer dele um destaque até o final da Copa do Mundo. Sim. O garoto fez 3 gols já, está surfando a onda aí no ataque do Brasil e eu gosto dele. Ele joga para o time, então acho que está muito bem. A outra coisa que eu gostei, o time entrou absolutamente ligado no jogo e foi por isso que a gente conseguiu fazer esses gols fáceis no começo do jogo que fizeram com que o resto do jogo fosse mais fácil. A Escócia era uma seleção difícil, 3-0 não esperava, embora eu tenha dito isso no bolão aqui de casa, porque era de brincadeira, eu estava falando, não, vai ser 3-0 fácil, e foi 3-0 fácil, mas eu não achava que ia ser assim, não, esse placar para mim foi bastante dilatado, e eu falo principalmente do primeiro tempo. Segundo tempo, para mim já estava claro que o jogo estava ganho e o Ancelotti ia colocar o pessoal para descansar, para evitar cartões ou lesões e tal. Eu fiquei muito animado. E o Ryan, concordo com você, Pimenta, eu acho que ele é um garoto que vai mostrar para a gente ao longo da Copa que ele tem um futuro brilhante, ele tem muita velocidade e ele tem passadas enormes. Em algum momento ele vai acertar o gol também, mas eu acho que ele completa bem o ataque ali, está melhor do que o Rafinha, que não estava passando por um momento difícil, não tava conseguindo encaixar. Eu não acho
Salto triplo, né? Lembra o João do Pulo, Exatamente, exatamente. Inclusive, eu não sei se foi você ou o Beto, Pércio, que comentaram que o Luiz Henrique, que era assim Foi Beto. né, uma arma, ou podia até ser titular, e estava muito badalado, e vinha realmente bem, né? Ele parece que ficou realmente em segundo, terceiro plano. Se eu não me engano, ele não entrou nem no segundo, nem no terceiro jogos, né? No primeiro entrou no finzinho. E aí o Ryan tomou conta, no segundo tempo entra até o Martinelli, não entra o Luiz Henrique. Se o América Tarde tivesse repórter, setorista, né, na seleção, a gente queria descobrir o que o Luiz Henrique está fazendo nos treinos, né? Porque é bem surpreendente ele ter ficado tanto para trás. Eu tenho uma hipótese, viu? Qual é a sua hipótese, Pimenta? Assim, quando você olha onde o Ryan joga e onde o Luiz Henrique joga, né? O Luiz Henrique é um cara que dá uma empatada ele corre para a linha de fundo, né? Se você o Luiz Henrique corre para a linha de fundo e depois entra na área. O Ryan tem muito mais versatilidade, corre muito mais para o meio ou corre para a linha de fundo. Me dá a impressão que o Ryan encaixa muito mais no esquema do Ancelotti que o Luiz Henrique como substituto do Rafinha. A minha impressão é essa, imagino, assim, a imprensa faz isso muito, né? Agora o Luiz Henrique tá queimado, o Igor Thiago tá queimado. Eu acho que não tem nada disso, eu acho que não tem ninguém queimado. Acho que o Ancelotti é um técnico que está vendo os jogadores na sua fortaleza encaixando no esquema. Eu acho que a gente fica tentando colocar uma razão sobre-humana. Assim, esse cara agora está o último da fila. Eu acho que não tem fila. O único que é o último da fila aqui é o Neymar Júnior, que não tem condição de jogar a bola. Esse era um assunto que eu queria ouvir de vocês. O que vocês acharam do Neymar Júnior aí nesses... Foram 15 minutos, né? Eu achei que o Neymar entrou para fazer um papel figurativo, que vai ser o papel dele na Copa do Mundo. Não vai ser mais do que isso. Ele está lá para compor grupo e fazer com que o grupo sinta uma presença importante nele fora de campo. Mas dentro de campo, a intensidade dele, a capacidade dele de fazer qualquer coisa perto de um gol, eu acho muito difícil. Os santistas todos chamam ele de Menino Ney, né? Todos os meus amigos santistas, inclusive o grande Hélio Levenbuch, que afirma que o Menino Ney vai definir a Copa do Mundo, que vai crescer e tudo mais. O Menino Ney podia estar sentado do lado do Roberto Carlos ou do Rivaldo, ao lado do Gianni Infantino na Copa, para mim. Porque é o mesmo papel, é o papel da estrelinha e tal. Não tem sentido nenhum. Agora a torcida pede, todo mundo celebra, a imprensa celebra. O que acontece? Que o Brasil não consegue parar de falar do Neymar. A gente só fala. Estamos aqui falando desse cara, um ex-jogador em atividade. É impressionante como a gente só fala dele. Não, é verdade. Eu vou um pouco nesse caminho também. Como é que você vê, Sapiro? Eu estou na linha de vocês, que acho que foi quase uma entrada simbólica, né? Para representar, sim, jogou a quarta Copa, sim, valeu a pena o esforço todo. Muito difícil, a não ser que ele dê um grande salto nos treinos e tal, imaginar que ele entre num desses jogos eliminatórios, né? Eu acho que talvez uma exceção seja entra no final da prorrogação para poder bater o pênalti que o Tite não deixou ele bater, né? Talvez seja isso. Não. Mas o Tite assumiu que deixou ele para o fim, né? Devia ter deixado ele para o início. Não deixou bater, mas botar a culpa do Tite, não. A culpa é dos jogadores que perderam o pênalti. Isso, sempre omisso, sempre lento nas decisões, mas esse é um outro assunto. E tem assim uma poeirinha tática. O Ney, ele cai pela esquerda e ele dá uma espremida no Vinícius Júnior muitas vezes. Eu acho que a beleza do Vinícius Júnior, que está lá pela esquerda, migrando pelo meio e tal, que o Pimenta comentou, o Neymar tem essa tendência meio caolha de cair por lá, e eu acho que ele, ficando lá, pode atrapalhar a performance do Vinícius também. Posso adicionar uma coisa a mais de por que ele vai atrapalhar? O Brasil só pode ter um jogador que não marca. E hoje esse jogador é o Vinícius. O Vinícius marca, trota, às vezes aperta uma bola, mas marca, fica muito reservado para o ataque.
O Neymar não marca. No momento que o Neymar entrar, obriga o Vinícius a marcar. Tira a força do Vinícius. É contra-intuitivo o Neymar nesse time. A verdade é que o Brasil está bem sem o Neymar. Então, eu acho que ele tem que ficar lá no banco, dando apoio moral e quando os jogos estiverem ganhos, entrar no finalzinho para poder deixar um pouco a marca dele no Mundial, onde eu acho que ele não vai fazer gols. Ingrid, como é que você vê a questão do Neymar? Eu acho que o melhor do que cada um de vocês di é precisamente o que faria o resumo. Se Percio fala de facer equipo, dese apoio moral, Ricardo que fala de a pouca aportación que hai nesa saída ao campo e que pode anular efectivamente o Vini, e Ricardo cando di que é unha saída un pouco anecdótica, porque todo o mundo fala dele. Acho que hai ese ponto de estar, mas sin estorbar, ¿no? Que é a súa maior función neste mundial, de momento, polo menos, unir o equipo, estar aí com ele. É isso aí. Muito bem. Eu queria fazer um ponto sobre o Vinícius Júnior. Algum de vocês falou que como reage Olha o madrilista saindo de dentro do Persão ali. Alguém falou aí da imprensa brasileira. A imprensa brasileira muitas vezes me irrita profundamente. Estava vendo durante essa semana aí que era o Casagrande, entrou e começou a reclamar. O Brasil já tinha ganhado do Haiti, ainda ia jogar contra a Escócia. Ele estava dizendo que o Brasil ia ser eliminado nos 32 avos de final agora. Era uma vergonha tudo. Eu falei, gente, calma. Que coisa, né? Parece que de repente todo mundo tem que ter uma opinião forte a respeito da seleção brasileira, e como já tem 8 críticos falando bem, tem que ter 2 falando mal, né? É um pouco o que acontece com o Vini Júnior. Vini Júnior é um tremendo craque aqui. Assim, a seleção brasileira, o pessoal fala que o Vini Júnior não vem bem na seleção brasileira já há algum tempo, mas quando foi que a seleção brasileira esteve bem pela última vez? Sim. Quais foram os técnicos que passaram pela seleção brasileira? E não acho que é mera casualidade que agora que entrou o Ancelotti, o Vinícius Júnior está podendo mostrar o futebol de craque que ele tem, né? É um dos prazeres que eu tenho quando vou ver o jogo do Real Madrid aqui, é tentar ficar perto do campo do lado esquerdo, onde ataca o Vini Júnior. Porque o que ele faz em diagonal com a bola no pé, aquele baile que ele faz, Se eu posso adicionar uma coisa, desculpa, Sapiro, Claro. Vai. no lance do Vini, que é a diferença de atitude do Vinícius. Vinícius não se envolveu em nenhuma encrenca, não discutiu com ninguém, não reclamou do juiz. É um Vinícius diferente do Vinícius do Madrid, do Vinícius de outros jogos da seleção brasileira. É um Vinícius que parece, sabe assim, centrado em uma coisa só, que é jogar bola. Isso eu nunca vi do Vinícius em nenhum time, em nenhum lugar. O que mais me impressiona é como ele está focado no Mundial. Exato. Ele até comentou, né? Ele deu um depoimento, né? Que ele chega. Eu acho que ele tem quanto? 25, 26 agora, né? Praticamente está no auge dele, e ele disse isso, né? Exato. Ele disse que ele chega no auge físico, ele também comentou, né, que mentalmente está super bem. Em algumas Copas anteriores, essa galera que joga na Europa às vezes já chega muito cansada, né? Porque é o fim do pico da temporada, e ele chegando inteiro. Mas sobre essa questão da imprensa, Pércio, só uma palavra rápida. Que respinga no nosso Ricardo Pimenta também. A imprensa brasileira, ela é anti-rubro-negra. E o que acontece é uma análise fria, técnica. E a partir disso, o que acontece?
O Vini Júnior tem sempre reservas, o Paquetá tem sempre reserva, porque é difícil para a imprensa brasileira e é difícil para os mais apaixonados terem uma visão objetiva sobre esses jogadores, porque vem sempre, sabe, aquela mancha rubro-negra na frente que deixa todo mundo cego. Enquanto a torcida do Flamengo, por exemplo, apoia muito o Ryan, que é do Vasco, apoia o Danilo, que é do Botafogo. Então tem essa questão importante, Percy, vocês que estão à distância, ter um pouco essa perspectiva que dá para ver um temperinho desse desequilíbrio no nosso Ricardo Pimenta aqui. Oh, meu Deus, eu tenho que ouvir essas linhas. Aliás, vamos falar um pouco da imprensa do Brasil, porque esse é um assunto muito bacana. Aliás, do Brasil no geral, assim, a gente mora longe e vê coisas da imprensa do Brasil, diferenças com relação à imprensa internacional. O Persão deve ver muito imprensa espanhola, né, que também tem a sua imprensa espanhola e a diferença entre o jornal do Barcelona é o Marca, como é que é? O Marca e o AS. Eu tenho visto aqui a imprensa. Primeiro que eu vou falar que a imprensa americana e inglesa, que é a que eu mais vejo aqui, já está com medinho do Brasil. Tem um programa, não sei se vocês viram, tem um programa no Netflix que é feito pelo Gary Lineker. O Gary Lineker, um ex-zagueiro do Manchester City, que é o Mika. O Alan Shearer vai no show também. E tá indo o Mark Maguire no show. O medinho. Sim, e é muito engraçado, porque o que eles metem pau na seleção inglesa parece assim, a imprensa do Brasil ao contrário. É muito engraçado. E eu tenho acompanhado aqui, tem um programa da UOL Sport, que tem todo dia de manhã, que é uma mistura entre a velha guarda da imprensa brasileira, né? Juca Kfouri, É o posse de bola. Posse de bola, imperdível. 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 A estrela do jornalismo brasileiro, Eduardo Tironi, sensacional, o cara mais engraçado da imprensa brasileira. E tem a nova geração também, né? Um cara cujo nome eu não me esqueço, excelente analista que está nos Estados Unidos cobrindo a Copa. Rodrigo PVC. Matos? Não, chama Danilo alguma coisa. Palmeirense. É bom que a gente olha as pessoas sem cara... nenhuma neutralidade técnica, quase um pago pela Leila. Errada a sua análise, muito bom jornalista. O PVC que não consegue fazer muito engraçado. O PVC não consegue fazer tirar o telefone do mudo nenhuma vez. Toda vez ele começa a falar. E o Casagrande ainda esbravejando, a coisa mais engraçada imperdível posse de bola. Todo dia no YouTube. Olha, eu vou fechar a minha parte aqui sobre a seleção. Acho que a gente passa bem pelo Japão amanhã. Antes disso, deixa eu voltar num ponto que a gente está comentando tanta coisa aqui. Além acho que da solidez dentro de campo, principalmente no primeiro tempo, a fortaleza mental da seleção brasileira, mesmo no momento onde o gol do Vinícius Júnior foi incorretamente anulado e depois teve um lance do Ryan no ataque que era para ter sido escanteio do Brasil, foi uma coisa flamorosa e o juiz deu tiro de meta e tal. Assim, em nenhum momento vi a seleção caindo um pouquinho para perder a cabeça, nada. Tá todo mundo ali ligado. Eu acho que tem um trabalho de base que o Ancelotti com a comissão técnica estão fazendo nesse sentido e eu espero que siga assim. Amanhã passamos bem pelo Japão e eu vou colocar aqui um 3-1. E vamos em frente. Pércio, só para esculhambar o roteiro um pouquinho, se o Pimenta puder falar rapidamente dos Estados Unidos, como é que ele viu os Estados Unidos fechando um pouco a fase e perspectiva, né? Time anfitrião. Bom, acho que tem uma experiência renovada em relação aos Estados Unidos, depois, principalmente do primeiro jogo e do primeiro tempo do segundo jogo, né? Nunca ninguém viu os Estados Unidos jogar tão bem em nenhuma competição. Então a imprensa continua muito positiva. Os Estados Unidos entrou com o time reserva no terceiro jogo. O americano não gosta de perder. O americano não gosta de perder. O esporte nacional é ganhar. Então, quando tomou o terceiro gol da Turquia, eu não sei se vocês viram a entrevista do Pochettino depois do jogo. As perguntas eram só sobre
o fracasso naquele jogo, no terceiro jogo. E não sobre o sucesso. Os Estados Unidos ganharam o grupo, jogaram bem, estão falando bem dos Estados Unidos. Tem apostas dizendo que os Estados Unidos vai chegar na semifinal. Eu acho bem possível continuar jogando aquele futebol do primeiro jogo. E o Pochettino perdeu a cabeça. Falando, vocês só estão se concentrando nesse jogo, né? Um jogo que não valia nada, nem para a Turquia, nem para os Estados Unidos. Mas o fato de tomar aquele gol no último minuto, a imprensa americana só consegue falar disso durante aquele momento. Perdemos para a Turquia. Eu, pessoalmente, acho que os Estados Unidos vai mais longe. Eu não sei se vocês viram o jogo, o Pulisic, quando entrou, acabou com o jogo, mudou a cara dos Estados Unidos. O Serginho Deste jogando muito bem também quando entrou. Se os Estados Unidos tivesse jogado com o time principal, acho que teria passado por cima da Turquia. Não tenho muita dúvida. Acho que nas próximas fases, os Estados Unidos vão ter alguns jogos mais complicados. Pega a Bósnia agora. A Bósnia é fácil, mas depois da Bósnia... Vencedor de Bélgica e Senegal. Esse jogo é enrolado. Spoiler alert é o Senegal, né? No Senegal. Time enrolado. Vai ser um jogo muito legal e eu vou torcer muito para os Estados Unidos, porque eu acho que a Copa cresce quando o time, além de ser brasileiro-americano, eu acho que a Copa cresce quando o time da casa vai bem. Com certeza. Legal. Beleza. Muito bem. Vamos passar para o capítulo praticamente final e falar um pouco do chaveamento. Eu tenho uma tela para compartilhar com vocês, mas como são 32 times, vai ser um pouco difícil de visualizar. Então, eu estou usando aqui o template do Globo Esporte, que está bacana, que aliás é um site legal, você pode escolher pela bandeirinha quem que vai passar para frente. A gente já fez umas 2 simulações aqui em casa. Deixa eu colocar. Vamos lá. Ok, tudo bem. Olá, temos que fazer uma simulação do América Tarso. Então, aqui está o primeiro bloco, que começa com a Alemanha e termina com Marrocos, que vai até aqui um quartos de final, um semifinal. Aí o outro bloco que começa com Portugal e vai até Senegal, e aqui de Brasil até Congo e Argentina até Gana, que são as quatro chaves, né? Vou passar primeiro a bola para o Pimenta, e depois para o Sapiro e depois para a Ingrid. Em princípio, vamos falar do primeiro round agora de combates, ok? Cara, das chaves acho que meio que ficou um pouco desbalanceado, né? O lado esquerdo da tabela parece muito mais difícil que o lado direito da tabela, né? Tem alguns confrontos aí bacanas de assistir. Eu acho que Bélgica e Senegal vai ser um jogo legal. Eu acho que Croácia e Portugal vai ser um jogo muito legal. Vai ser legal. Portugal não tem jogado nada, o Croácia é um time muito experiente, mas para mim o jogo mais legal é Holanda e Marrocos. É um jogaço. Uma quarta de final antecipada, talvez a única quarta de final antecipada, junto, talvez Costa do Marfim, Noruega pudesse ser um quarto de final antecipada, mas acho que Holanda e Marrocos é o jogo imperdível desse lado da chave, e tem as antecipações de grandes duelos nas oitavas de final. Acho que do lado direito, o Brasil, na boa, se não ganhar desses caras, não vai ser campeão do mundo. Passar por esses times. Inglaterra, que acho que tinha um favorito, começou, ao contrário, né? Começou bem, passou a jogar mal. Ontem, eu juro por Deus, vontade de entrar e dar uns tapas nos modorrentos dos ingleses, que não jogavam bola. Torcida espetacular, o time, pelo amor de Deus. E na parte de baixo aí, a Argentina é uma baba, né? Uma baba. Uma baba. Pelo amor de Deus. Uma Que baba. isso? Eu acho que tem até uma armadilha na Argentina chegar com pouco ritmo na semifinal. Eu pensei nisso também. Ok, beleza. Pimenta. Sapiro, como é que você vê? Em geral, concordando aí com Pimenta, destacando aí que para a próxima fase algumas fortalezas europeias aí já podem cair, né? Porque a gente tem, tudo bem, Suécia, Croácia são considerados segundo, terceiro escalão, mas já tem, né, um embate França e Suécia, já tem um embate
Portugal e Croácia, né? Vai ser interessante Portugal e Croácia. Eu não sei se vocês viram, assim, bagunçando um pouco, Portugal e Colômbia ontem. A Colômbia deu um show em Portugal, né? A Colômbia é surpresa. E a gente começou aqui falando, a gente, todo mundo, que Portugal estava entre a primeira e a segunda prateleira. Portugal, assim, está né, em ritmo modorrento, usando o adjetivo que já foi usado aqui. Uhum. Para Portugal ficar muito pelo caminho, uma decepção. E, assim, muito interessante ver quantas seleções africanas passaram. Isso é sempre, ao mesmo tempo, emocionante, ao mesmo tempo divertido e interessante, né? Ver a evolução do futebol e tal. Cabo Verde vai mais pelo romantismo, Senegal vai mais pela qualidade do próprio jogo, né? Gana vem subindo. Destacaria aí um olho aí nas seleções africanas. Contei certo? 8 de 9 seleções. 8 de 9. Impressionante. Impressionante. Boas palavras. Ingrid, a Espanha joga contra a Áustria e como é que você vê um pouco a cara esses 16 jogos que a gente vai ter agora nessa fase? Os highlights. Tá em mute, Ingrid. Ingrid é o PVC do América Tarse. Sí, é que eu escoito rebote ás veces, por eso poño mute. Eu non posso decir highlight. O Mundial en si vai ser un highlight porque eu estou sorprendida, como decía Sapiro, coa cantidade, é unha noticia boa de países africanos que conseguiron pasar a esta fase. Eu acho que vai servir para os equipos grandes europeos de seguir curtindo é aquí en España, seguir facendo, seguir unindo os xogadores, quentar para as fases posteriores. A España con Austria ahora mismo eu agradezo que polo menos non sexa Argentina, porque a media plantilla vai estar hoxe queixándose das doenzas do partido de Uruguai. Vai ser interesante. Ok, perfeito. Obrigado, Ingrid. Olha só, eu vou mais ou menos na mesma toada que vocês. Eu reforço um ponto que acho que foi você, como é que falou, o Pimenta, e eu acho que a Argentina vai pegar adversários tão fáceis que talvez chegue um pouco fora de ritmo, porque eu acho que vai ser o jogo das quartas de final contra a Colômbia. E me falta ver um jogo da Colômbia. Eu li muito bem sobre a Colômbia até agora. Diz que é um prazer ver a Colômbia jogar. Luiz Dias é um garoto que eu vejo muito jogar aqui na Europa e joga muito bem, mas eles têm vários bons jogadores. Eu acho que eles estão num momento espetacular. Então, eu acho que talvez seja a quartas de final sul-americana, que vai ser um jogo, imagino, seguindo desse jeito, de repente vai ser um jogo bastante interessante de ver, né? Edição da final da Copa América, né? Exato, exato, exato. E do outro lado aí tem mais a outra chave a chave do lado esquerdo aqui está mais pesada, né? Tem mais seleções europeias e vai ter confrontos antecipados que poderiam acontecer mais para frente. Mas vamos lá, eu acho que vai ser bacana acompanhar isso aqui agora e seguir apaixonado pelo futebol aqui mais uma vez nesse Mundial. Muito bem, vamos chegando aqui praticamente à reta final aqui do nosso programa. Acho que a gente pode fazer um fechamento com destaque final e comentários finais. Pimenta, começando por você. É Copa, agora começa a Copa. Essa semana vai ser de muito jogo de mata-mata, muito jogo bacana, tem Brasil.
Eu vou ver se França e Suécia, aí depois eu conto para vocês como é que foi. E se o Brasil ganhar do Japão, quando o Brasil jogar do Marfim, eu vou ver Brasil e Costa do Marfim domingo que vem. Maravilha. Perfeito. É Copa. Vamos em frente. Sapiro, você, querido. É isso aí. O mata-mata não, né? Porque mata-mata dizem que é quando tem o jogo de ida e o jogo de volta. É o mata. Começa o mata agora. E interessante ver que possivelmente algumas, tirando o Uruguai, que talvez tenha sido a grande seleção fora, né, dessa primeira fase, aí, na segunda fase a gente já vai começar a ver seleção importante caindo fora. Que não sejamos nós, eu acredito que a gente passe e passar bem. Isso aí. Beleza. Maravilha. Ingrid, seu destaque final. Mute. Estou com moita curiosidade, a verdade. Por eses equipos que van caer, mas tamén é un paso imprescindible para ver quen si ten que quedar e como vai ser o futebol da Copa nas próximas semanas. O futebol já con letras maiúsculas. É isso aí. Perfeito. Muito bem. Maravilha. É isso aí. Vamos em frente. Vamos atravessar essa semana. A gente volta aqui no domingo que vem, falando de tudo o que aconteceu. E vamos, Brasil! É Copa! É Copa! Agora é Copa, é Copa! Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Sapiro. Obrigado pela flexibilidade no horário hoje aqui com a gente. Valeu. Tchau, tchau. Ok? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado.